Salve galera, a gente vai gravar esse episódio aqui completo, aqui, 10 minutos, tá, gente? Só pra fazer um resumo do caso do cão Wilson, né? Que foi um caso que chamou bastante atenção, teve muitas reviravoltas. Algumas pessoas, e aí, o caso Wilson? Gente, assim, a gente, pra quem não lembra da história, porque pra quem não conhece a história aí, que é bem recente, até o mês passado tava muita gente falando sobre isso, né? Teve o caso do avião, de uma família que estava fugindo de uma situação de risco ali na Colômbia, uma mãe, 4 filhos, né? Então eles resolveram fugir e eles estavam vindo num avião com o piloto e o copiloto. E quando eles estavam sobrevoando uma área de mata ali amazônica da parte ali colombiana, que é uma área muito restrita, que não existe quase nenhum acesso humano, o avião caiu. O avião cai, né? E isso começa a chamar a atenção de todo o país da Colômbia e do mundo, né? Por quê? Porque é um avião que cai, né? E o que é que aconteceu? Assim que o avião cai, o piloto e o copiloto morrem na hora e a mãe e as 4 crianças sobrevivem. Porém, a mãe, ela sobreviveu durante 4 dias e morreu. E aí depois disso, gente, começou uma grande procura por essas crianças que chamou a atenção tanto da Colômbia quanto do mundo inteiro, né? E essa procura aí durou quase 2 meses. E é nisso que o cão Wilson entra, né? E é nisso que fica todo mundo conhecendo o cão Wilson, um belga de 6 anos. Por quê? Porque ele entra nessa missão junto com soldados colombianos e é ele que traz as principais pistas até encontrar essas crianças. Então, assim, foi o cão Wilson que no começo trouxe as primeiras pistas, né? Porque, como eu disse para vocês, é um lugar de muito difícil acesso mesmo. Então, durante 40 dias, o exército colombiano, junto com indígenas e um grupo de voluntários, e o Wilson, que é um belga, um cachorro da raça belga de 6 anos, começaram a procurar essas crianças dentro dessa mata que é de muito difícil acesso. E aí, o que foi? O Wilson ele foi trazendo as principais pistas. Foi o Wilson que achou a chupeta do bebê, foi os que achou a fralda da criança, foi os que achou as frutinhas que as crianças vinham se alimentando. Então, assim, o Wilson veio trazendo as principais pistas. E durante esse processo, tá, gente, o Wilson se perdeu algumas vezes, porque, como eu falei, é uma mata muito fechada, de muito difícil acesso. Então, em algumas situações, o Wilson chegou a se perder algumas vezes, né, ficava algumas horas perdido, alguns dias, mas ele conseguia reencontrar o grupo do exército ali. Mas ele voltava sempre um pouco ali abatido, né, porque ele ficava algumas horas, até um dia desaparecido, sem ter acesso à comida, à água, mas ele voltava. E aí o que acontece? Aí, dias antes das crianças serem encontradas, ele trouxe uma nova pista que direcionou o exército colombiano aí a encontrar as crianças, né? E as crianças foram encontradas, né? E esse é um outro milagre dessa história, que o Wilson é o protagonista. 4 crianças ficaram 40 dias dentro de uma selva, 40 dias, gente. A mais velha tinha 13 anos e todos sobreviveram. E assim, outro detalhe, as 4 crianças que sobreviveram, uma de 13, uma de 10, uma de 8 e uma de 11 meses, porque quando o avião caiu, essa criança de 11 meses, ela além de ter caído junto com os irmãos, ela sobreviveu e fez aniversário dentro da mata. Então, assim, uma criança de 11 meses caiu de um avião e sobreviveu. As 4 crianças sobreviveram comendo farinha de mandioca e as frutinhas que elas encontravam na mata, porque elas têm um conhecimento indígena. E aí nisso, o Wilson desapareceu alguns dias, um dia, dois, quando as crianças foram encontradas. Então as crianças foram encontradas e, segundo informações do exército, o Wilson ele saiu em direção e não conseguiu mais voltar, se perdeu, tá? Crianças foram resgatadas, tal, e aí começou uma grande pressão na Colômbia. O que as pessoas estavam falando? Como era um caso que estava chamando muita atenção, começou a rolar um abaixo-assinado dentro da internet falando assim: olha, presidente da Colômbia, vocês não vão desistir de procurar o Wilson, né? O cachorro foi fundamental para encontrar essas crianças. Ele foi um grande herói. Agora vocês não vão deixar o cachorro para trás, né? E aí fizeram um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado foi para 30 mil, 50 mil, 70 mil. E eu acho que chegou a quase 100 mil assinaturas.
e foi encaminhado para o presidente colombiano, né? Olha, não desistam do Wilson, o Wilson é um herói e tal, não pode desistir dele. E o comandante do exército falou, não, a gente não vai desistir, a gente não deixa nossos companheiros para trás, a gente não deixa nossos parceiros para trás, o Wilson é um companheiro nosso, ele foi fundamental para encontrar essas crianças, beleza. E aí, nos primeiros 15 dias, o exército deixou um grupo ali de soldados procurando o Wilson, né? E aí começou uma nova história, né? Encontrar o cão Wilson dentro dessa mata super difícil, né? Era um grupo de soldados do exército, com alguns com um grupo de indígenas. O exército chegou a trazer 9 cachorros no cio para ver se atraiu o Wilson. E aí, gente, o que é que aconteceu? Durante esse processo, o Wilson foi avistado 2 vezes. 2 vezes o Wilson foi avistado, mas fugiu. Por quê? Porque é um cachorro que já está cansado, está muito tempo no local, está estressado, está desconfiado, né? E as pessoas não tiveram, eu diria, talvez mais calma para quando avistaram o Wilson as 2 vezes, tentar se aproximar do cachorro, né? Eles gritaram o nome do Wilson, 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 e aí o cachorro se assustou e correu. E aí a última vez que isso aconteceu foi há um mês atrás, né? Que o Wilson foi visto, né? E aí poderia sim ter tido um controle maior da situação, ter tido mais calma, apesar que é fácil falar, né? Quem tá de fora, sabendo que esses soldados estão há muito tempo dentro da mata, estão cansados e tal, mas deveriam ter lá. Eu teria mais controle ao povo, avistei o cachorro, vou chamar ele de uma forma mais calma, vou tentar me aproximar tal, mas aí foi a última vez que o Wilson foi visto. Depois chegaram a encontrar patas frescas dele, e aí foi passando o tempo, a gente foi falando, olha gente, essa falta, foi passando os dias, ninguém tava dando mais informação sobre o caso Wilson e tal. E aí a informação que veio era que foi semana passada, que o exército colombiano ia desistir de procurar ele, mas aí eles não deram muita explicação. E aí depois veio uma nova entrevista falando que se acredita que o Wilson não sobreviveu, porque ali é uma área de risco, tigre, onça, sucuri, e aí como o animal não foi visto há vários dias, se deduz que aconteceu alguma coisa com ele, né? Ou ele foi comido por um desses animais, ou ele não sobreviveu, ou foi picado, ou ele foi em direção totalmente contrária de onde o exército estava indo procurar. E a outra informação, e aí a gente tá falando na linha do tempo, tá, gente? Tudo que foi acontecendo, né? Quando o general lá, o comandante, falou: olha, gente, infelizmente as buscas pelo Wilson vão ser canceladas, a gente não tá tendo mais informação do animal, a gente não consegue mais pista nenhuma. E aí o que aconteceu? Passou um tempo, dias, chegou uma nova informação que o Wilson seria homenageado ali, ia ser uma entregue, uma medalha de honra, mas já que ele não foi encontrado, a mãe do Wilson, uma cachorra belga, teve uma cerimônia e entregaram uma medalha para ela. E aí depois, dias depois, agora na semana passada, teve um evento muito importante lá na Colômbia, e ele foi homenageado lá, teve uma festa lá na Colômbia, e tiveram vários carros alegóricos homenageando o Wilson, muitas pessoas que participaram desse evento falando que o Wilson é um herói, muita gente acreditando que ele estava vivo, né, muita gente acreditando, reconhecendo o que o Wilson fez, né, e teve um carro alegórico de 4 metros, onde o Wilson era homenageado, né, e aí teve uma informação recente, tá, essa informação foi até uma surpresa, tá, gente, essa informação deve ter acontecido há uns 8 dias, né, que alguns soldados ficaram lá na mata e continuam procurando por isso. Isso foi uma surpresa, né? Porque tudo indicava, né? Pelo que o comandante lá do exército falou assim: olha, gente, as buscas foram canceladas porque não existe nenhuma possibilidade do Wilson ser encontrado. Isso foi. Muita gente ficou triste, muita gente ficou chocada, magoada, mas eles falaram que não estava encontrando mais nenhuma pista e tudo indicava que o animal ou poderia ter morrido ou poderia ter ido por outra direção. E aí chegou essa informação nova, né? Essa informação chegou aí há 8, 9 dias atrás, não teve uma atualização sobre ela, e foi uma surpresa para muita gente, até uma bomba, né? Depois desse evento aí que teve na Colômbia, onde muitas pessoas homenagearam, e foi um evento folclórico ali que é muito tradicional na Colômbia, e a informação foi essa, né? Que sim, alguns soldados colombianos continuaram no local procurando o Wilson, né? Isso foi uma notícia muito importante, que deixou muita gente feliz, mas não foi detalhada ali de quantas pessoas ficaram, se tem algum novo planejamento, e aí assim que surgir, se surgir mais alguma informação,
a gente vai trazer para vocês, né? Esse caso do Wilson, gente, tenho certeza que vai virar livro, vai virar filme, porque além de ter o Wilson como protagonista, tem essas 4 crianças como protagonista, 4 crianças que caíram de um avião e sobreviveram dentro de uma mata extremamente fechada por 40 dias comendo farinha de mandioca e frutinhas. Sabe essas frutinhas que você encontra na árvore? Foi assim que essas crianças sobreviveram. Todas estão bem, foram encontradas sem nenhum ferimento grave. E a paralela a essa história, a gente tem a história desse novo, do Wilson, né? Que se tornou um herói ali para muita gente, né? E desapareceu aí nessa jornada para encontrar essas crianças. Então a gente traz esse episódio assim, dedicado totalmente ao Wilson. E se tiver mais informações, atualizações, a gente vai trazer sim para vocês.